Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos lembrar que os nossos encontros são feitos às segundas-feiras, às 19 horas, onde estudamos alternadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar um tema do Evangelho que é maneiras de orar, felicidade que a prece proporciona. É o capítulo 27, itens 22 e 23. E quem vai trazer as suas considerações sobre esse tema será o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, Lucas Antunes. Lucas, sua saudação inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o YouTube do Lar de Teresa, que possamos ter nesse encontro mais um momento de reflexão em favor não só do ideal espírita, como do estabelecimento do mundo de regeneração na Terra. Obrigada, Lucas. Vamos agora para a nossa leitura inicial e, em seguida, a nossa prece. A nossa página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 167. A oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos de seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes as orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. É uma mensagem de Emmanuel. Vamos, então, unir os nossos corações e levar até o Mestre Jesus, que deixou o seu exemplo conosco, que nos ensinou a importância do amor, do trabalho, de fazer o bem todos os dias. Pedimos, então, que através de seus mensageiros eles inspirem o nosso irmão Lucas nesse momento e que ele possa trazer suas reflexões dentro do tema disposto para hoje. Que assim seja. Lucas, com as melhores vibrações, a palavra é sua. Obrigado, Renata. De novo, saudação a todos, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, no canal do YouTube do Lar de Teresa. Hoje nós estamos com o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. São dois itens, 22º e 23º. 22º, maneira de orar, que foi inclusive o tema da mensagem de Emmanuel. E 23º, felicidade que a prece proporciona. Então hoje nós vamos ver qual é a verdadeira maneira, qual é a melhor maneira de orar, né? E qual é a felicidade que nós podemos ter enquanto oramos. Sobre maneira de orar, é importante ler o que foi enviado pelo Espírito
na mensagem aqui. O que ele diz sobre a maneira de orar? Então, ele diz assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, o que está sendo pontuado? Que a gente tem que fazer prece todo dia, quando acorda, porque a primeira ação do ser humano, acordou, já faz uma prece, né? Faz uma oração. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. A maioria das pessoas, então, o Espírito está dizendo que não sabem orar. Mas a maioria da população é religiosa, como é que as pessoas não sabem orar? Aí ele diz: que importam ao Senhor, né, a Deus, as frases que maquinalmente articulas umas às outras, fazendo disso um hábito que deve cumprir e que vos pesa como qualquer dever. Então, fazer uma prece de manhã não é um hábito repetitivo, feito, né, maquinalmente, ou um dever que pesa nas nossas costas. A pessoa acordou e conversa com Deus, né? Fala com os seres superiores o que ela tem para falar, pede pelo dia, como se estivesse conversando mesmo. Não precisa fazer uma coisa que seja tão formal assim, tão repetitiva, né? Uma coisa de unicamente como se fosse um robô, né? Uma coisa robótica. Não. A pessoa acordou, o sentimento que ela tiver, ela fala com Deus, ela diz alguma coisa, né? Se ela está preocupada com algum problema, algo do tipo. Então, a gente já percebe que tem uma mudança do que inclusive, o próprio Jesus disse, porque no Novo Testamento Jesus disse que não era para orar que nem os fariseus, que ficavam nas esquinas só repetindo as orações em frente ao muro, e aquilo ali não tinha sentimento nenhum, muitas vezes. Né? Às vezes, e o fariseu ainda pedia assim: eu dou graças a Deus que eu não sou um deficiente físico, eu dou graças a Deus que eu não sou que nem esse vizinho aqui que está orando, que eu não gosto dele, eu dou graças a Deus que eu não nasci mulher, eu dou graças a Deus porque eu não nasci pobre. Isso não é forma de orar. Isso aí, pessoa, né, na hora de fazer um pedido, ela faz algo que deve ser positivo para ela melhorar a vida das pessoas em volta dela. E isso é o que o Espírito vai, obviamente, colocar. Né? A prece do cristão, aqui especificamente do espírita, seja qual for o culto, ou seja, o espírita pode, de repente, se sentir como parte de outro culto, ou a pessoa pode acreditar nas possibilidades espirituais e ser de outro culto, não tem problema. Deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade. Sem humildade, a prece não funciona. Com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Então, a pessoa primeiro tem que ser grata pelo que ela já tem. Primeiro, gratidão pelo que já conquistou, né? Não é para ficar pedindo desvaradamente, acumula, e não serviu para nada acumular aquele tanto. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda sem consciência disso, ir ter com seus amigos espirituais, no contato com eles, mais força e perseverança. Muitos poucos lembram disso, né? Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo. Então, faz a prece para pedir amparo, em primeiro lugar. Indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar a níveis radiosos de esperança e de amor. Então, o que foi essa transfiguração aqui no Tabor? Foi quando Jesus, por estar orando de maneira muito, muito sincera, muito verdadeira, como era o Espírito Superior, a face dele praticamente se desfez da face humana, né? E resplandeceu a luminosidade do Espírito dele que ele tinha. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade, não é para orar pedindo frivolidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe
que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar porque Deus não me atende, que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Então, ao invés de, né, da gente ficar, eu queria ter mais alegria, mais riqueza para ter isso, ter aquilo, para esquecer mais de Deus na vida da gente, né? Tem que ser o contrário, né? Mais paciência, mais resignação e mais fé. O que preferencialmente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco, se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Bom, curioso, que ele já está apontando o problema. A pessoa está fazendo uma oração para pedir bom êxito para os empreendimentos terrenos. Tem claramente aí a pessoa está pedindo a Deus: me ajuda aí para ver se eu sou o cara mais milionário aqui de onde eu moro. Insensatos, ingratos, se descesse ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Quer dizer, se as pessoas meramente fizessem uma análise da conduta que elas têm, elas reparariam que é nessa conduta que está o problema que elas estão pedindo para se livrar. Então, né, é melhor mudar de comportamento do que ficar lamuriando para Deus que está querendo isso ou aquilo. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mistério, se faça necessário, né? Vos recolhais ao vosso oratório, ou seja, não precisa ir especificamente para um oratório, para um lugar específico para orar. Deus escuta qualquer momento ou qualquer hora. Ou que tenho que vos lançar de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes aos vossos irmãos numa necessidade? Então, assistir, ajudar as pessoas na necessidade também é uma oração. Deus também está vendo e ouvindo, né? Para usar a expressão. Quando eleva o pensamento, quando a felicidade de outra pessoa também é a sua felicidade, quando evitais um acidente, quando uma simples contrariedade apenas né, atrapalha a sua alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai, quer dizer, seja feita a vontade de Deus. Todos esses são atos de humildade diante do Supremo Juiz, quando sentis também que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz. Mas diga: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me forças para não fracassar de novo e coragem para a reparação do meu erro. Aí vem o parágrafo para terminar. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite ou dos dias consagrados. Quer dizer, isso é uma coisa que a pessoa pode falar em qualquer momento quando percebe que cometeu um erro. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção. Acarretaria os vossos trabalhos. Tende como certo que um só desses pensamentos que parte do coração é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, que as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então, o item 22, é curioso que Emmanuel tem uma mensagem que ele mandou no livro do Seara dos Médiuns. O nome da mensagem é Pedidos. Seara dos Médiuns, Pedidos. É a mensagem 52. Aí ele diz assim: não peçais aos amigos espirituais para que te rasguem um véu de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar o teu coração na cova da preguiça. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício.
Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafres da usura. Não peça aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama sem alicerces respeitáveis atrai as víboras da calúnia. Não peça aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Emmanuel. Então, nós temos aí, né, um resumo, vamos dizer assim, uma maneira singela, né, e um jeito que Emmanuel encontra de dizer às pessoas, olha, cuidado, se vocês ficam pedindo excessivamente coisas da terra, aí depois quando as coisas da terra vêm, aí depois ficam reclamando que tem muita gente invejosa, que tem muita gente que faz calúnia, tem muita gente que te odeia porque você conquistou isso ou aquilo, tem muita gente que... É por isso que a gente está aqui na Terra como um estágio da evolução e não para ficar aqui para sempre. Para contar um caso, senão o pessoal aí não vai querer mais ouvir as nossas explanações aqui no YouTube, se eu não contar a historinha. Tem uma historinha que está no livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, psicografado pelo irmão X, se chama O Servo Insaciável. Então, é a história do Belisco Castro, que estava nas trevas, tinha desencarnado, estava lá na escuridão. Aí, depois de muito tempo, caiu na consciência de que ele devia fazer uma prece pedindo ajuda, conseguiu fazer a prece, pedir com um sentimento verdadeiro, foi retirado de lá e os espíritos disseram, você vai ter que reencarnar e vai ter que fazer alguma coisa pelos outros. Aí ele disse, não, pode me deixar que eu já entendi que eu tenho que ajudar as pessoas, eu quero construir um grande hospital para as criancinhas abandonadas. Tudo bem. Mas você não acha que é muita coisa? Não, não, me dá essa oportunidade, porque eu estou precisando voltar lá para construir o hospital para as criancinhas abandonadas. Aí disseram, tá bom, você vai nascer numa família simples, mas uma família muito cristã, e você vai ter esse ideal aí, a oportunidade de concluir o seu trabalho. Que ótimo. Mas se eu ficar com medo, o que eu faço? Ele faz uma oração para que Deus, né, vai te responder. Ele reencarnou na família simples lá, desde jovem tinha a ideia de fazer uma coisa muito grandiosa para ajudar as pessoas, aí ficou com a ideia do hospital. Com 18 anos de idade, ele pensou, preciso construir esse hospital para as criancinhas abandonadas. Fez uma oração pedindo a Deus que ele arrumasse um bom emprego para ajudar as crianças, para construir o hospital. Fez a prece, foi indicado para trabalhar num bom lugar. Aí ele pensou, bom, já é uma indicação de que eu tenho essa missão de construir o tal do hospital. Vou agora orar a Deus agradecendo e pedir para encontrar uma boa esposa, porque sozinho vai ser difícil levar a cabo essa missão. Aí ele encontrou lá uma menina que tinha tudo a ver com ele casar. Ele disse, agora está na cara que eu vou conseguir construir a minha missão. Aí depois ele pediu, além disso eu preciso encontrar um bom terreno com um bom valor. E encontrou um terreno lá que estava numa boa promoção. E o cara quis fazer o negócio porque ficou tocado pela história do Hospital das Criancinhas Abandonadas. Depois que ele orou e agradeceu, já tinha conseguido um emprego, a mulher e o terreno, ele pediu um automóvel, que ia ser duro, né, levar coisa para construir o hospital. Conseguiu achar um automóvel num bom preço. Vai seguindo a história, está parecendo político em época de eleição, está só prometendo que vai construir o hospital para as criancinhas abandonadas. Depois do automóvel, ele pediu mais rendimentos no trabalho, aí conseguiu uma boa aplicação que dava os rendimentos. Depois ele já estava com o filho, pediu para que o filho, né, fosse bem encaminhado. Depois os filhos crescendo, ele pediu boas noras e nada do hospital subir. Ainda não tinha um tijolo.
como é que a história termina? Ele já estava com 50 e poucos anos de idade, nunca tinha feito nada para ninguém em termos do hospital, de caridade, de ajudar. Estava com, né, com um monte de... Estava fazendo já negociado, assim, e sempre pensando, tenho que fazer essa negociação para ver se eu consigo dinheiro para construir o hospital das criancinhas. Aí sofreu um acidente, foi para o hospital. Está lá na cama de hospital pensando, eu não vou morrer agora porque eu tenho que construir o hospital das criancinhas. Aí, de repente, aparece o espírito protetor que tinha avalizado a vinda dele para a Terra. Ele toma um susto e lembra, né, espiritualmente daquela situação e diz, mas você não pode ter vindo aqui me buscar, porque eu não estou pronto para ir embora. Ele disse, não, mas o seu tempo chegou, a programação era até agora. Mas eu ainda não consegui construir o hospital das criancinhas. Ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Se você não fez, eu lamento, mas vim aqui para te buscar. Aí ele disse, não, pera um instantinho, que eu sou bom em fazer oração. Eu vou pegar, tem sempre uma Bíblia do lado de cama de hospital, né? Eu vou pegar a Bíblia, eu vou abrir aqui e Deus vai me dar uma indicação para a oração que eu tenho que fazer para eu ficar mais tempo na Terra. Eu preciso construir esse hospital das criancinhas, que ainda não subiu um tijolo. Aí ele abre no Evangelho de Lucas, tem a parábola do mau rico, que é o rico que só amontoou para construir os celeiros e ia morrer naquela noite. E naquela noite veio o anjo da morte e perguntou para ele, louco, o que você construiu vai ficar para quem? E se o anjo da morte vier hoje à noite, o que, é que você tem para mostrar? E aí o personagem da história, né, do servo insaciável, leu aquilo e, pum, caiu. E não voltou. Se ele tinha que construir o hospital para as criancinhas, ficou para outra pessoa, ou ele vai ter que voltar na próxima para subir o hospital. É melhor pedir para ser médico na próxima. Então, brincadeiras, né, a parte que a gente faz, mas é porque os espíritos, reparem só, nessa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Emmanuel e nessa parábola aí que foi contada pelo Humberto de Campos, é a mesma crítica repetida. As pessoas se tornaram religiosas e aprenderam a orar. Mas isso é um meio para chegar a um fim. O fim é que as pessoas orem porque elas realmente estão querendo falar com Deus, não é porque ela foi obrigada a ficar repetindo um negócio que ela deixou de acreditar. Então, a gente tem que ter firme o propósito de querer fazer alguma coisa pelo sentimento de realmente melhorar o mundo, melhorar a relação entre as pessoas, e não meramente porque a pessoa agora tem uma crença, uma autoridade, e ela acha que, né, agora ela se tornou o ser mais especial que existe. Não é assim, né? A gente está justamente aqui tentando construir algo que seja melhor do que as outras gerações já deixaram para nós. Então, a gente está construindo algo que seja mais positivo. Bom, essa é em relação ao item 22. Agora, o item 23, felicidade que a prece proporciona. Bom, a prece que mais proporciona felicidade é aquela em que nós falamos sinceramente com Deus o que nós estamos querendo falar. Então, se a pessoa está com alguma angústia, está irritada com alguma coisa, não tem problema de falar para Deus da irritação, da angústia, do problema, porque é até uma maneira dela colocar para fora lá o sentimento que ela está tendo. Se a pessoa não está conseguindo nem fazer isso, Jesus nos ensinou uma prece, que é o Pai Nosso. Aqui não dá tempo da gente fazer. Como são 2 itens, né? A metade da palestra já é um item, não dá para a gente fazer uma análise completa do Pai Nosso. Mas tem palestras espíritas, inclusive no YouTube, em que a palestra de personalidade do espiritismo, como Chico Xavier, de Walter, Franco Alto Teixeira, Haroldo Dutra Dias, eles fazem uma palestra só sobre o Pai Nosso. E no Pai Nosso a gente vai vendo que cada frase é um resumo de uma ideia formidável que não só as religiões, mas o próprio Jesus, a crença em Jesus está querendo
porque ele chama Deus de, né, nosso Pai. A gente fala da maneira invertida. Mas ele está chamando Deus, está aproximando Deus da nossa... Porque Deus era chamado de Senhor. Não se chamava Deus de Pai. Chamava Deus de Senhor, porque é a coisa da autoridade. Chamar Deus de Pai é você aproximar Deus para a sua convivência. Então, esse já é um ponto fundamental, já é uma mudança enorme. Depois, quando diz, né, venha a vós o nosso reino, quer dizer, que o reino de Deus também se aproxime da gente, né? Mas fazendo a vossa vontade. Então, a gente tem uma função no reino de Deus. A gente faz alguma coisa que, né, a gente tem que fazer bem feito, porque se todo mundo fizer as coisas positivas que a gente está esperando que se faça de maneira bem feita, olha a mudança que o mundo vai ter. Então, já na oração do Pai Nosso, a pessoa percebe a diferença da oração que era feita antes para a oração que passa a ser feita agora. No nosso caso, a gente não tem como fazer uma análise geral do Pai Nosso, mas aí a felicidade que a prece nos proporciona, aí para ilustrar o caso, né, que a gente já está encaminhando para o final. Tem duas... foi contado, psicografado pelo Chico Xavier, contado pelo Hilário Silva, que é um espírito que enviou 2 livros, A Vida Escreve e Almas em Desfile. E num desses livros tem uma história que se chama Feliz Sem Saber. É de um médium pobre que trabalhava como lavador de carros. Esse foi um emprego melhor que ele tinha conseguido com a formação dele. Ele era médium espírita, mas era lavador de carros. E ele tinha esposa e 4 filhos. Morava na periferia, num barracão de zinco. Mesmo assim, mantinha muita fé em Deus, em Jesus e nos espíritos. E na mediunidade dele, ele ajudava a falar nas reuniões do jeito que ele conseguia. Aí, o que acontecia? Ele estava passando, obviamente, por necessidade, como lavador de carro, e tendo esposa e 4 filhos, e barracão de 5, né? Quando uma parte da parede era só um forro, né? Quando chovia, o problema que era, foi convidado, olha, a médium principal da cidade onde ele morava, que era uma senhora muito rica, convidou todo mundo para o encontro. O primeiro lado bom é que, além de ser um encontro só de espíritas, né, o segundo lá vai ter comes e bebes. E aí depois vai ter uma confraternização, né, das pessoas espíritas aqui da cidade, e vai ter, né, quem sabe, a dona ajuda de algum jeito. Ele foi lá pensando, Senhor, que ela me ajude de alguma maneira, né? Foi pedindo, eu estou precisando muito de ajuda, e ela é espírita que nem eu, com certeza ela vai me ajudar. Chegou na casa da senhora. A casa não era uma casa, era uma mansão. Ela morava no melhor bairro da cidade, era uma mansão, a mansão com colunas de mármore. Coitado, o tal do João, o nome do médium, né, era João Luna. O coitado do João Luna já entra lá, baixando a cabeça para não bater a cabeça em nada, né? Que a humildade já abaixa a cabeça, que é para não bater, para não fazer assim. Entra lá. Aí ele começa a olhar e o espírito descreve. As colunas de mármore, elas, quando você entrava na mansão, tinha prataria francesa, tinha cortinas e forro italiano, tinha coisas, né, quase tudo importado, do bom e do melhor. Aí tem uma pequena confraternização. Eu imagino que até o João aproveitou para jantar ou almoçar. O pessoal fala, né, das experiências que estavam tendo, e o João, coitado, está com a vergonha de fazer um pedido que eu estou precisando de ajuda. Aí ele pensa assim, é melhor eu fazer depois da prece final, né? Porque antes da prece final vai ser uma vergonha. Tá. Aí a senhora vai fazer a prece final. Era uma senhora solteira.
médium, riquíssima, morando naquela mansão daquele jeito. Ela, com aquele dinheirama toda, aí ela vai fazer a prece final, a oração final que é para terminar. Aí e o João pensando, aí depois eu vou pedir uma ajuda. Aí ela começa a orar assim, né? Deus, Pai glorioso, Senhor do universo, eu queria primeiramente fazer um pedido, por favor, me auxilie, porque eu estou passando por um momento só de dificuldade, só de sofrimento. As provações estão muito grandes. Aí ela começa a fazer um relato. O relato que está lá na história é de um parágrafo, assim, só lamuriando, só como se estivesse só tendo tragédia na vida dela. É só problema, é só falta disso, falta daquilo, porque falta de compreensão, as pessoas não estão mais se ajudando, e eu sofro muito, eu me sinto muito aqui doída, e começa a só falar de sofrimento. Aí terminou assim, aí depois, né, vem a prece, não sei o quê. Termina a prece, coitado, o João Luna é uma pessoa tão humilde, né, tão modesta, e quando termina a prece, ele está envergonhado de pedir alguma coisa. Aí ele vai lá, todo mundo vai se despedir da senhora, né? Abraço. Ele é o último, ele diz: olha, minha senhora, eu queria muito agradecer a prece que a senhora fez. Queria muito agradecer a prece que eu fiz. Eu disse alguma coisa especial que tocou o seu coração? Ele disse: sim, minha senhora. Eu sou lavador de carros. Também sou médico, minha senhora, mas eu sou lavador de carros. Casado com 4 filhos e moro no barracão de Zinho. Eu entrei aqui e vi a maravilha que a senhora vive. A senhora fez uma prece dizendo que está sendo a pessoa mais sofrida do mundo. Eu ouvi isso e pensei, nossa, se a senhora está sofrendo aqui, eu devo ser feliz sem saber, porque eu até que eu estou carregando a minha vida, eu estou conseguindo. Né, eu vendo isso aqui, eu estou só agradecendo pela senhora, porque olha, parece que a senhora fez, eu sou feliz sem saber, sair daqui com um aprendizado. E aí, a lição de moral, né, do espírito é de que é essa. Não é que o João de Luna era feliz sem saber, as pessoas não sabem onde colocar a felicidade. João de Luna, obviamente, que ele mesmo repara que ele não tem que achar que ele é a pessoa mais feliz do mundo na dificuldade que ele está passando, mas as pessoas também não sabem colocar a felicidade onde ela tem que estar. Então, a médium lá que estava morando na mansão de mármore, estava sendo a mais sofrida do mundo, ela também não estava sabendo onde é que a felicidade mora, porque também tem alguma coisa equivocada. Tanto o fato de alguém tão humilde e bondoso como o médium lá, João de Luna, está naquela situação, quanto o contrário. De repente, até se ela acolhesse o João de Luna e botasse a família lá na mansão, ia ter uma vida mais divertida. Esse é um caso da felicidade da oração por um motivo inverso, que é quando você, né, percebe que aquela oração que o outro fez, de alguma maneira, ajudou você a compreender alguma coisa, né? Nesse caso, negativamente, vamos dizer assim, né? Agora, positivamente, que é o caso final desse nosso encontro. O Dr. Bezerra de Menezes, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do Dr. Bezerra de Menezes, foi um médium, ele foi médico, foi um médico cearense que veio para o Rio de Janeiro, e ele, na farmácia em que ele atendia da seguinte maneira: as pessoas que tinham como pagar, pagavam a consulta. Quem não tinha como pagar, não precisava pagar. Bom, depois que ele disse que ia fazer isso, a quantidade de gente que não tinha condições de pagar, que foi lá para a farmácia, foi enorme. Aí o problema começa a se inverter. O pessoal começa a ir lá, não só para não pagar a consulta, mas para pedir dinheiro. E de vez em quando ele, como uma pessoa caridosa, dava um trocado. Bom, chegou a situação em que ele está saindo e não tem nada, ele só tinha um anel de formatura. E uma senhora foi ser atendida
e ela disse que não tinha condições nem de comprar alimento para ela, que dirá para o filho que estava passando fome. Aí ele deu o anel de formatura. Bom, um dia ele está saindo, já fechou a farmácia, está só com o trocado do bonde para voltar para casa. Vem um senhor que ele já tinha atendido pedindo emprego, que ele não tinha, e estava passando necessidade com a família e com os filhos. Aí o doutor Bezerra pensou, meu Deus, eu não tenho mais nada para dar, e o meu anel de formatura já foi também. Aí ele pensa, eu não posso dar o trocado do bonde, porque não vai ajudar ele em nada, e eu vou ficar sem voltar. Aí ele olha e percebe que só tem os braços assim. Ele disse, meu amigo, você acredita na Virgem Maria? Acredita em Nossa Senhora? Aí ele diz, doutor Bezerra, eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou te dar um abraço. Quer dizer, a gente vai fazer uma oração para Nossa Senhora, juntos. Eu vou te dar um abraço, você vai voltar para casa, você vai fazer uma oração para Nossa Senhora, vai dar um abraço em toda a família, né? Toma uma água, vão dormir, e amanhã você vai procurar um emprego, se com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora você vai encontrar. Tá bom, meu amigo. Aí eles fazem a oração, o doutor Bezerra só tinha um abraço, deu um abraço, e o homem foi embora. Se eu não me engano, 1, 2 semanas depois, o homem reaparece, ou um mês depois, assim. E reaparece o doutor Bezerra, quando ela pensa, e veio aqui pedir de novo. Aí o homem repara e diz, não, doutor Bezerra, eu vim aqui agradecer, porque eu fiz o que o senhor mandou. Eu fui para casa muito emocionado pelo que a gente tinha feito. Cheguei para minha família e disse que não tinha conseguido me bem com o senhor, mas o senhor tinha dito para a gente fazer uma oração para Nossa Senhora, para se abraçar e depois, né, tomar um copo d'água e ir dormir. E no dia seguinte eu fui procurar emprego e já no dia seguinte eu encontrei um lugar que estava precisando de um trabalhador e eu aceitei o trabalho e agora eu vim aqui agradecer pela prece, pelo abraço que o senhor me deu. Então, é, quando as pessoas realmente colocam o sentimento de querer fazer uma mudança, né, de querer encontrar esse caminho, né, a luminosidade, na verdade, a luz que leva você a enxergar o caminho é por esse aqui. Aí a pessoa vai sem esperança, sem fé, não tem como. A principal função da oração é aumentar a fé e a esperança das pessoas. A caridade e o trabalho depende de cada um. Isso aí não tem como. Deus não vai fazer a caridade e o trabalho pela gente, mas a fé e a esperança, né, a gente tem que ter porque é o que nos sustenta, né? Então, que nós possamos levar essas reflexões, esses exemplos para o nosso dia a dia, né? Com certeza já vemos aí as primeiras luzes do mundo de regeneração. Agora falta pouco, sempre teve faltando pouco, porque a cada dia que passa falta menos para chegar no mundo de regeneração. A gente espera que nesse século, no mais tardar no próximo, a gente já garante aí a nossa próxima encarnação já no mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir esse caminho de alegrias e de verdadeiras felicidades. Obrigada, Lucas, por mais essa exposição oportuna e esclarecedora. Agradecemos mais uma vez por você aceitar o nosso convite com tanto carinho, com tanta dedicação. E agradecemos também a todos que estão conosco até agora e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais um encontro, onde abordaremos o tema Vigiar e Orar. Passemos agora a nossa prece de encerramento, para finalizarmos assim mais um encontro. Vamos unir os nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, por mais essa oportunidade de tudo, pela oportunidade de estarmos aqui falando contigo, Senhor, através da prece. Estamos agradecidos, estamos felizes, Senhor, e pedimos que esse sentimento de paz, de harmonia, de alegria, possa continuar junto a nós. Pedimos, Senhor, a sua permissão para terminar mais esse encontro e que possamos
usar sempre a prece como um meio de estar junto a Ti, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Fiquem em paz.